Uma saudação calorosa e cheia de energia a todos os ouvintes do Touros, Ursos e Robôs. Hoje a gente tem um cenário daqueles. O petróleo rompe a barreira dos $100, o mundo teme um estrangulamento energético letal, o Dow Jones simplesmente derrete para a mínima do ano e o ouro, que é o maior porto seguro da história humana, cai mais de 1%. Foi um dia brutal, né? Muito. Hoje a gente vai destrinchar por que os velhos manuais de macroeconomia pararam de funcionar de vez. Para quem navega diariamente entre touros, ursos e robôs nas mesas de operação, este mergulho profundo nas fontes de hoje é totalmente obrigatório. Ok, vamos desvendar isso. Vamos lá! Cruzando os dados mais recentes da CNBC, da Broadcast e do TradeMap, o cenário não é apenas de um fechamento no vermelho, sabe? Tivemos o Dow Jones perdendo mais de 700 pontos, afundando abaixo da marca dos 47 mil. É a nova mínima de 2026. O S&P 500 cedendo 1,52% e o Ibovespa Nossa sendo esmagado com uma queda de 2,55%. A sensação geral é de que os fundamentos de risco mudaram em poucas horas. E mudaram mesmo. O objetivo da nossa análise hoje é, tirar todo aquele ruído da frente, sabe? E conectar as engrenagens brutais que estão forçando essa reprecificação em todas as classes de ativos, desde Nova York até aqui em São Paulo. Não estamos olhando para eventos isolados de jeito nenhum. Faz todo sentido. Tem uma linha causal muito clara, ligando as tensões no Oriente Médio, um choque logístico global que muita gente ignorou, uma inflação que encontrou um piso muito duro de romper e a reação quase paralisada dos bancos centrais. Exato. O mercado global está percebendo da pior maneira possível. Pois é. A matemática do risco físico de infraestrutura não obedece mais àqueles modelos tradicionais de injeção de liquidez. E olha, um aviso de navegação super importante para quem acompanha as nossas análises. Claro, manda ver. Quando a gente disseca manobras políticas aqui, sejam as investigações comerciais da Casa Branca ou as ameaças lá no Oriente Médio, a nossa lente é estritamente voltada para o impacto no preço dos ativos, né? Não tem espaço para juízo de valor, tomada de partido ou endosso ideológico nas fontes que a gente compilou. O mercado precifica fatos e fluxo de caixa, e essa é a nossa única bússola aqui. A lente puramente analítica é a única coisa que sobrevive a um pregão como o de hoje, né? Então vamos direto para o epicentro do terremoto, a anomalia que está puxando todo o resto para o buraco, o mercado de energia. O grande vilão do dia. Sim. O barril do Brent cimentou o fechamento ali em $100,46. É simplesmente o maior valor desde agosto de 2022. O WTI também saltou para mais de $95. E o gatilho imediato que os relatórios trazem é a declaração do novo líder supremo do Irã, o Mojtaba Khamenei. Ele prometeu manter o Estreito de Hormuz fechado como uma alavanca de pressão contra o Ocidente. E não ficou só na promessa, né? Não mesmo. Tivemos ataques a mais 3 embarcações comerciais. Até aí, a alta do preço é a resposta mais básica da lei de oferta e demanda. Mas aqui está a parte que não faz o menor sentido quando você olha a superfície da coisa. A intervenção governamental. Exatamente. A IEA anunciou uma liberação histórica de 400 milhões de barris. E os Estados Unidos colocaram mais 172 milhões de barris da reserva estratégica na mesa. Estamos falando de quase 600 milhões de barris injetados no sistema de uma vez. E o preço? Em vez de despencar, continuou subindo agressivamente. Como que o mercado tem a coragem de ignorar uma montanha de petróleo desse tamanho? O que é fascinante aqui é que o mercado de balcão e os operadores, eles não refinam promessas políticas, eles refinam barris físicos, sabe? O que os dados mostram de forma muito cristalina é uma desconexão absurda. Desconexão entre o quê, exatamente? Entre o volume anunciado no memorando lá em Washington e a realidade física da infraestrutura de petróleo, o Pavel Molchanov, da Raymond James, e o próprio secretário de Energia dos Estados Unidos, o Chris Wright, trouxeram um choque de realidade para as expectativas de curto prazo. Eu vi isso na CNBC. Pois é. Essas reservas não estão em tanques prontinhos para serem bombeados para os navios amanhã de manhã. Elas ficam armazenadas em cavernas subterrâneas de sal, que são estruturas de altíssima complexidade, têm um limite físico para a taxa de extração diária,
A logística é implacável. Nossa, então não é só abrir a torneira. De jeito nenhum. Retirar esse óleo das cavernas, processar o frete, carregar os navios e colocar isso fisicamente em rota vai levar de 60 a 120 dias. Caramba. É a velha e dolorosa diferença entre o balanço contável e a vida real, né? Fazendo uma analogia bem simples para quem nos escuta, é tipo chamar os bombeiros porque a cozinha está pegando fogo e ouvir do atendente que dezenas de caminhões estão a caminho, só que eles chegam daqui a 4 meses. Bela analogia. Enquanto isso, a casa está queimando hoje. Exato. O mercado futuro precifica o risco do apagão imediato. Agora, isso me levanta uma dúvida gigante sobre a China, porque se Hormuz está praticamente intransitável e a China é o maior importador de energia do planeta, a economia deles já devia estar num colapso total. Como que eles estão lidando com isso e mantendo as refinarias rodando? Essa é a grande peça oculta do tabuleiro. Os dados de inteligência geoespacial mostram que existe uma economia paralela colossal operando à margem desse bloqueio todo. Segundo os levantamentos da Kepler e da Tanker Trackers, o Irã conseguiu enviar cerca de 11,7 milhões de barris para a China desde que essas hostilidades escalaram. 11 milhões? Como eles passam despercebidos. Usando navios fantasmas. É uma frota de superpetroleiros que navegam com os rastreadores totalmente desligados, sabe? Eles burlam o rastreamento via satélite para evitar sanções. Só que tem um custo de eficiência enorme. Para contornar Hormuz, o Irã teve que reativar o terminal de Jasc no Golfo de Omã, que fica do lado de fora do gargalo. Espera aí, o terminal de Jasc. Mas, nos relatórios antigos de infraestrutura, esse terminal era visto como um elefante branco, super ineficiente para o volume que a China precisa, não é? E continua sendo muito ineficiente. A diferença de capacidade é brutal. Para você ter uma ideia, no terminal principal da ilha de Karg, carregar um superpetroleiro leva, 1 ou 2 dias, estourando. E em Jasc, com a infraestrutura que eles têm hoje, esse mesmíssimo carregamento leva até 10 dias. Então sim, a China recebe o petróleo e o Irã fatura, mas a velocidade da oferta global foi severamente estrangulada. E quando o barril trava acima dos $100, esse choque não morre na Ásia. Ele entra nos navios, chega no Ocidente e vai direto para os relatórios de inflação globais. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque isso explica aquele paradoxo bizarro que eu falei lá na abertura. Vamos olhar para o ouro. Num cenário de guerra e ameaça energética, o instinto de qualquer estrategista seria comprar ouro com as 2 mãos, né? Sim, o clássico Porto Seguro. Só que o ouro caiu mais de 1%, fechando a $5.118 a onça. Como um ativo de proteção por excelência, cai num dia em que o mundo teme um colapso no fornecimento de energia. É porque o medo da guerra perdeu a queda de braço para a matemática dos juros. Simplesmente isso. O ouro tem uma falha estrutural para os institucionais, ele não gera fluxo de caixa, não paga dividendo, ele só existe ali. Exato, não tem cupom. Isso. Quando o petróleo bate $100, a conta é rápida. O CPI americano já está em 2,4%. Com a energia mais cara, a inflação não vai ceder. E o Fed fica de mãos atadas. A reação imediata vai para os Treasuries. O título de 10 anos disparou mais de 5 pontos base, indo para 4,261%. E o de 2 anos foi para 3,734%. É um salto gigantesco para a renda fixa americana. Pois é. Para um grande fundo de pensão, por que carregar um metal inerte se o governo dos Estados Unidos está te pagando quase 4,3% ao ano de forma garantida? É uma mudança sísmica de paradigma. A gente estava falando de cortes de juros agressivos há tão pouco tempo. Mas essa reprecificação do Fed parece uma capitulação total. O Goldman Sachs já empurrou a previsão do primeiro corte de junho para setembro. E não para por aí. Exato. Nos contratos futuros do CME Group, onde a galera realmente bota dinheiro no jogo, agora a precificação é de talvez um único corte lá em dezembro. Ou até mesmo nenhum corte até 2027. Essa reprecificação violenta cria uma força gravitacional bizarra. Juros altos na maior economia do mundo sugam capital global. E isso fortalece massivamente o dólar, que está flertando com as máximas de 2026
e esmagam o resto do mundo numa guerra cambial de fato. O banho de sangue nas moedas foi claro. O euro caiu para 1,1513 e quem depende de importação sofreu muito mais, né? A rúpia indiana e o iene japonês caíram mais de 1,5%. Mas tem um motivo duplo aí pro dólar, sabe? Além de ser refúgio, os Estados Unidos hoje são exportadores líquidos de energia. Quando o petróleo explode lá em Hormuz, a indústria alemã e japonesa sangra, porque eles importam tudo. Já a economia americana tem um amortecedor do xisto no Texas. As petroleiras domésticas lucram muito. E se o dólar forte e o petróleo alto já não fossem suficientes, o US tem que lidar com um complicador gigantesco reportado pela USTR. A ativação da famosa Seção 301 da Lei de Comércio de 74 pelo governo Trump. Ah, essa é a nova bomba regulatória. Sim, lembra que a Suprema Corte barrou as tarifas anteriores? Pois é, agora o governo iniciou investigações unilaterais contra 16 parceiros comerciais, incluindo a China, a União Europeia e o México. Tudo sob a alegação de excesso de capacidade produtiva. E a mecânica dessa seção 301 é super perigosa, porque ela dá ao executivo o poder de impor sanções e tarifas de forma rápida, sem precisar de tanta aprovação ampla. Isso pode criar um encarecimento abrupto dos bens que chegam nos Estados Unidos. Ou seja, o próprio governo adicionando inflação, né? Exatamente. O Fed lutando contra a energia e o governo restringindo a oferta comercial. É uma tempestade perfeita. Petróleo explodindo, dólar nas alturas, juros americanos sem previsão de queda e a ameaça de tarifas globais. E aí a grande pergunta: como essa tempestade atinge os estrategistas e especuladores aqui no Brasil? Porque o banho de sangue no Ibovespa hoje foi histórico. Fechou em 179.284 pontos, certo? Isso. Um derretimento de 2,55%. E olhando para os dados da Broadcast e do Trademap, o nosso IPCA de fevereiro acelerou para 0,70%. E a mediana esperada era de 0,63%. E o problema foi a inflação de serviços, né? Exato. Serviços, uma vez que sobem, têm uma rigidez imensa para cair. O impacto na curva de juros brasileira foi imediato. Os DI subiram mais de 30 pontos base. 30 pontos base é um terremoto na curva longa. Total. A taxa para janeiro de 2027 foi a 13,995% e a de 2029 passou de 13,5%. O estrategista Luciano Rostagno, da Epis Investimentos, pontuou bem o temor de que o Copom agora tem muito menos espaço para agir. As apostas em opções do Copom já viraram completamente, não é? E a gente entra no cenário corporativo e nas medidas do governo. Eles isentaram o PIS e COFINS do diesel para tentar segurar a inflação do frete. Só que isso é uma renúncia fiscal de uns 30 bilhões de reais. Poxa, isso funciona de verdade ou o tiro sai pela culatra? Olha, a análise da BGC Liquidez foi bem clara. O impacto de baixa no IPCA deve ser ínfimo, coisa de 0,01 a 0,02 ponto percentual. O mercado entende que você aumenta o risco fiscal de longo prazo por um alívio estatístico que quase não existe. E o preço disso a gente viu na tela das ações hoje. Quais foram os grandes vencedores e perdedores na sua visão? Vencedora, basicamente, só a Petrobras, né? A Petro sobreviveu com uma alta leve de 0,45% por causa do petróleo, mas o setor cíclico, nossa, foi esmagado. CSN desabou 14,45%. A maior queda em 6 anos. Sim, dívida longa mais cara destrói empresa alavancada. A Edux caiu 14,83% e o varejo sofreu com a Magazine Luiza caindo 6,37%. E lembrando que o risco é global, não é só o Brasil. A gente viu coisas absurdas lá fora também. Com certeza. Na Europa, as ações do HSBC caíram 6% simplesmente porque eles fecharam agências no Catar devido a ameaças iranianas a ativos ocidentais. É o risco geopolítico batendo direto na porta dos bancos. Então, o que tudo isso significa para quem vai operar amanhã? A volatilidade deve continuar altíssima. A gente tem que digerir os próximos indicadores americanos, como o PCE, que é o preferido do Fed, e acompanhar essa geopolítica super imprevisível de Hormuz.
Exato. E eu queria deixar uma semente plantada na mente dos estrategistas que nos escutam. Uma provocação, digamos assim. Manda o que você tem em mente. Se a gente está entrando num cenário onde as cadeias de suprimentos físicas estão sendo usadas como armas de guerra contínuas, seja pelo petróleo em Hormuz ou por novas tarifas via seção 301, será que os modelos tradicionais dos bancos centrais para controlar a inflação através de taxas de juros não se tornaram fundamentalmente obsoletos? Uau! Essa é daquelas perguntas para perder o sono tentando precificar, né? Pois é, a gente está tentando resolver um problema de infraestrutura física com política monetária. A conta não fecha. Excelente provocação. Bom, a gente vai ficando por aqui. Quero reforçar o valor dessa exploração para quem opera pesado do mercado financeiro. Acompanhar os fundamentos é a única saída num dia de pânico. Muito obrigado a quem nos ouviu e mais essa análise profunda, que os touros, ursos e robôs encontrem bons negócios na abertura de amanhã. Até a próxima!